Muito obrigado, André. Muito boa tarde a ti e a todos que estão assistindo a live. É um prazer para mim receber o convite e ter essa recepção. Eu gostaria de saudar a organização do evento, sobretudo também saudar no nome da Andréa Gomes, minha companheira de luto, uma amiga pessoal minha também, quem fez esse intermédio para mim poder conversando com vocês aqui hoje. E realmente, tu tens toda a razão, o movimento estudantil ele tem fundamental importância na história do Brasil, teve uma fundamental importância na minha trajetória política, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão tão importante, né? Que explica muito das vitórias e explica muito das derrotas do campo progressista, que é a comunicação, sobretudo a comunicação como ela chega na base, né, na classe trabalhadora brasileira. Pois bem, antes de começar, gostaria de saudar também a Karen Santos, tu mesmo, André, o Guilherme Mikami e o Lúcio Oberdan, pelas contribuições ótimas que tiveram no início dessa mesa. E me apresentando um pouco, né, eu sou o Fernando Fontoura, como já foi dito, eu sou militante da organização Marighella, sou diretor da Ação Libertadora Estudantil, eu sou um lutador social, um patriota, e participo das lutas do povo brasileiro já há muito tempo. Participei lá das ocupações das escolas em 2016. No atual momento, eu sou um trabalhador, embora estude história, sou um trabalhador dos aplicativos, estou empreendendo essa luta renhida aí, que é uma luta do nosso tempo, contra a precarização do trabalho, contra a uberização, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da comunicação nesse processo de luta, nesse processo de resistência, nesse processo de vitórias que a gente vem buscando. Pois bem, é muito difícil a gente, sem a gente trazer para o debate a questão da crise de representatividade que assolava, sobretudo, a classe trabalhadora no último período. O brasileira passou de uma das menos de uma população menos interessada na política para uma das populações que mais se engaja nos assuntos políticos da sua sociedade. E isso tem um porquê. Eu gostaria de começar a reflexão trazendo, por exemplo, que o número de abstenções na democracia brasileira é um número um tanto preocupante, que traz à tona essa falta de representatividade da classe trabalhadora, dos mais pobres, dos mais vulneráveis, com as institucionalidades do Estado burguês. Então, a gente pode citar, por exemplo, que nas eleições de 2020, em cada 5 jovens com 16 a 17 anos tiraram o título de eleitor para poder votar. Esse número ele é bem preocupante. Dois em cada 10 jovens tiveram a vontade de tirar o título de eleitor, de exercer a cidadania, com o seu voto, com a sua participação na política, poder determinar como se acha melhor os rumos do seu país, os rumos da sua nação. Então a gente já começa a perceber que o jovem não é a parcela da população mais engajada, interessada na política, isso um pouco por culpa de nós, lideranças, lutadores sociais, movimento estudantil, e eu quero fazer a reflexão por esse lado um pouco. Trazendo, então, os números de abstenções. Em 2020, com o advento já da pandemia, então esse número ele é grande também por causa da pandemia, a gente teve 29% de abstenções no segundo turno da eleição presidencial. Desculpa, nas eleições municipais. Então, o que aponta esse número? Tem um advento pandêmico que prejudica muito a participação popular. Realmente, tem um advento pandêmico.
no segundo turno da eleição presidencial, a gente já teve 21% de abstenção. É a pessoa que nem foi votar, que ela nem saiu de casa. Fora os brancos e nulos, né, que são pessoas que realmente não tomaram parte, não tomaram partido da disputa eleitoral. Esse número ainda seria ainda maior. Então, o que a gente começa a perceber? Que os jovens, a classe trabalhadora, a população brasileira em geral, ela não se vê representada na institucionalidade burguesa. Ela não se vê representada nos instrumentos institucionais de luta e de mobilização. Não se vê como a gente deveria, né? Como a gente gostaria que a democracia fosse extremamente participativa, gerasse engajamento da classe trabalhadora, do movimento estudantil, e muito desses dados, desses números, é justamente pela forma como nós nos comunicamos com a base, no caso do movimento estudantil, lá com aquele estudante desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e depois os poucos, infelizmente, que chegam no ensino superior. Essa é uma questão que precisa ser debatida, precisa ser discutida, e uma palavra que a gente falou pouco, que eu acho que é fundamental a gente trazer de forma muito forte para o debate, é a autocrítica, né? O campo progressista, no último período, ele vem acumulando alguns reveses. Logo, o povo brasileiro hoje se encontra numa profunda crise sanitária, crise econômica, e muito desses problemas são explicados pelos reveses do campo progressista. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para esse engajamento nos assuntos políticos e a forma como isso ocorre. Outra questão que eu tenho estudado um pouco é a formatação da classe trabalhadora brasileira. O Estado brasileiro, ele historicamente é escravocrata, ele historicamente é patriarcal. O Estado burguês brasileiro, ele historicamente reproduziu o pensamento, o senso comum burguês. O Prestes, ele fez uma colocação, fazia, infelizmente, colocação muito boa nesse sentido, que é aquela frase, né? No Brasil ninguém nasce comunista. A gente pode trocar, no Brasil ninguém nasce progressista. No Brasil se nasce com o pensamento, com o senso comum do Estado burguês das suas lideranças. E realmente isso é verdade. E a classe trabalhadora acaba sendo influenciada por esse pensamento, por esse modus operandi. E hoje, quem diz isso nem sou eu, né? É o IBGE. A classe trabalhadora ela é extremamente religiosa, majoritariamente católica e, infelizmente, um tanto conservadora. Esse é o primeiro ponto. Porém, nós, do campo progressista, já soubemos trabalhar isso. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, olhando para o passado, em uma rápida análise, a gente tem um boom democrático, um boom cidadão, onde o campo progressista foi a liderança, foi o agente principal que aquela luta, que foi a volta da democracia, o movimento da direta já e aquela página muito bonita da história brasileira. A gente olha para 2002 e vê o tamanho engajamento, tamanho mobilização da classe trabalhadora naquela eleição do ex-presidente Lula. Aí a gente vai evoluir mais um pouco e as coisas já vão ficando mais nebulosas, mais complicadas. A gente chega em 2006 e percebe que se inicia um sentimento apolítico, um sentimento de rejeição à institucionalidade, muito influenciado pela grande mídia. Então, o que acontece? As grandes mídias, aquelas famílias que formam um 0,1% da população brasileira, dos ricos, milionários e poderosos, elas fazem de tudo para barrar essa participação ativa da classe trabalhadora, do movimento estudantil, sobretudo dos mais pobres, na política institucional. E como eles fazem isso? É marginalizando a política. Então, a gente passou vários anos ligando a TV e assistindo notícia, marginalizando a política, marginalizando os políticos, sobretudo, obviamente, né, os políticos progressistas. Então, é muito difícil a gente conseguir vencer essa barreira da grande mídia. Com o advento tecnológico, a gente teve uma grande oportunidade, mas como o Mikami também muito bem colocou, o advento tecnológico trouxe consigo uma hegemonia da direita, do reacionarismo, nas suas ferramentas. Depois a gente vai se debruçar mais um pouquinho sobre isso. Mas voltando para a questão da classe trabalhadora,
Aí a gente olha para a juventude, sobretudo a juventude de esquerda, e a gente analisa que as principais pautas elas têm uma grande questão liberal, identitária, que são extremamente legítimas, mas ocorre essa correlação entre as pautas da juventude, que os partidos e as organizações trazem para si com toda razão, e o perfil da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que se formou a partir de um Estado brasileiro com um pensamento senso comum burguês, naturalmente, né, como seria em qualquer lugar, mas que também está aí há 20 anos ligando a TV e tendo notícias marginalizando a política, marginalizando os políticos progressistas. Aí, com o advento tecnológico, a gente liga o YouTube e tem ali um anúncio, né, um material pago, onde foi injetado dinheiro, com um cara também marginalizando a política, marginalizando o campo progressistas, e assim se formou essa crise de representatividade tão prejudicial para a nossa luta social, tão prejudicial para o campo progressista brasileiro. Qual é o resultado, né, dessa crise de representatividade? A gente tem um fenômeno extremamente lamentável e triste, mas que obteve êxito, que foram e que surgiram muito por causa da internet, foram diversos movimentos, e eu resolvi citar dois, que, ao meu ver, foram os principais movimentos. Que é o MBL, Movimento Brasil Livre, até foi mostrado, né, que é uma das páginas com mais engajamento, com mais repercussão. E o outro é o próprio nome do Jair Bolsonaro. Se a gente olhar para o passado, lá em 2016, a gente teve aqueles movimentos grotescos que nasceram muito da internet, e acabaram também saindo às ruas, que foi o movimento golpista. E esse movimento golpista, ali a gente começou a perder a luta da internet e começou a emparelhar a luta da rua. Então, a internet, ela hoje é um campo da direita, infelizmente, mas isso não é de graça, né? Não é por menos habilidade da esquerda, do movimento estudantil, do movimento sindical, do campo progressista, tratar desses assuntos na internet, é por uma questão que a gente pode colocar como fundamental, que é o investimento financeiro. Hoje, a internet ela permite que a gente encurte distâncias, ela permite que a gente aumente o nosso público. A internet permite diversas coisas muito boas, mas ela pressupõe um investimento importante econômico. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma postagem chegar a um número maior de pessoas na minha página, dificilmente eu vou conseguir isso sem injetar dinheiro. Até posso conseguir, mas não vou ter a mesma facilidade. Então, o que é mais fácil, né? Para um sindicato, por exemplo, para um lutador ou uma lutadora social conseguir injetar dinheiro e fazer esse engajamento não orgânico, ou para uma Fiesp da vida, por exemplo, ou em 2018, por exemplo, o Bolsonaro teve um apoio financeiro enorme de alguns setores da elite brasileira. Então, além disso, a gente ainda pode citar essas questões ilegais, irregulares, como as fake news, mas não as fake news que são espalhadas, as fake news que são expandidas através de robôs, através de programas de computadores, através de contas falsas, e a gente sabe que isso existe. O gabinete do ódio, desde antes da eleição do Bolsonaro, ele tem esse modus operandi, e a gente sabe que muito do que chega no WhatsApp, no Facebook, Twitter, Instagram, né, nas redes sociais, são frutos dessas movimentações ilegais, não orgânicas, que são construídas a partir justamente de programas de computadores ou coisas do tipo. Então, isso explica um pouco o porquê a direita e a reação, o reacionarismo, são mais presentes na internet do que o campo progressista, ao meu ver, obviamente. Então, a gente tem essa problemática da crise de representatividade. Passando a crise de representatividade, a gente construiu essa polarização extremamente prejudicial para o debate político como um todo, para a democracia brasileira como um todo, e essa polarização acabou criando fenômenos como o Bolsonaro. A crise de representatividade mais polarização acabou criando fenômenos grotescos como o Bolsonaro,
como o Kim Kataguiri, como, enfim, como o MBL, e infelizmente a gente precisa ter muita clareza na nossa análise que essas pessoas obtiveram êxitos nos seus objetivos. E aí a gente não pode olhar para o campo progressista como os coitadinhos que foram vítimas de robôs, de fake news, de transações ilegais, de muita grana investida pesada nessas fake news, nessas mentiras. Tudo isso é verdade, tudo isso está posto estabelecido, mas como que a gente vai reagir? Como que a gente vai enfrentar esse problema? Então, trazendo nesse sentido, a gente pode citar, por exemplo, a descrença na política tradicional e nos seus personagens, nas institucionalidades da política tradicional brasileira. O sentimento apolítico, a marginalização da política, que desde lá onde a grande mídia imperava no quesito informação, hoje a gente sabe que são as redes sociais, a internet, desde lá a marginalização da política já era muito colocada para a classe trabalhadora. Depois, com o advento da modernidade, das redes sociais, como já foi muito bem dito aqui, o YouTube hoje é infestado pela reação, é infestado pelas fake news, e infelizmente essas redes sociais, essas empresas, elas conseguiram monetarizar as mentiras, conseguiram monetarizar as fake news, os discursos de ódio. E isso é extremamente preocupante. Mas, enfim, voltando ao debate atual. Então, todo esse conjunto de fatores, a crise de representatividade, a marginalização da política, chegou à população pedindo, clamando por um sentimento novo, um sentimento apolítico, um sentimento que fugisse daquele cara branco, das classes altas, de terno e gravata, falando palavras bonitas. A classe trabalhadora, o povo brasileiro em geral, os estudantes, eles não queriam mais isso. E talvez nós, enquanto campo progressistas, não fizemos essa análise lá em 2015 e 2016, quando esses movimentos estavam sendo inflados de maneira muito forte. E essa resposta como surge, né? Essa resposta, infelizmente, a gente assistiu nas urnas, e aí a Karen é a resposta viva, né, de como combater esse quadro que eu estou apresentando. E o trabalho dela em Porto Alegre é uma vitória que precisa ser comemorada por todo o campo progressista brasileiro. Mas, enfim, voltando, qual é essa resposta em 2018? Infelizmente, é a ascensão do bolsonarismo, é a ascensão das candidaturas dos seus filhos, pois, óbvio que é mentira, mas eles diziam ser esse novo, eles diziam ser essa questão diferente, como já foi colocado anteriormente pelo Oberdan, eles diziam justamente serem contra a política, ver se pode, né? Esse é um conceito extremamente errôneo, nem é possível ser contra a política. Mas eles se colocavam contra a política, contra os políticos, e infelizmente, de maneira baixa, de maneira vulgar, obtiveram êxitos nos seus objetivos. Tanto é que a urna, a frieza dos números, a frieza das urnas, elas são preponderantes nesse aspecto. O bolsonarismo venceu a eleição e hoje governa o país. André, tô no final do meu tempo? Tá no fim, já está no finzinho, estamos caminhando para aí já. Vamos ligeirinho agora. Então, avançando mais um pouco. A gente tem as mobilizações na pandemia, como já foi dito, muito pela questão da internet, né? A internet ela é muito boa nesse aspecto de atingir mais pessoas. Por exemplo, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo hoje ou que irão assistir no YouTube não poderiam presencialmente se deslocar até o local da palestra. Um episódio muito legal no congresso do meu movimento Ação Libertadora Estudantil foi quando uma família inteira, um casal, o seu filho recém-nascido e a avó desse bebê, se sentaram à frente da TV para assistir o debate do movimento estudantil. Quando que isso aconteceria em um ambiente de reunião física? Quando que esse casal poderia levar seu bebê recém-nascido, poderia levar a avó desse bebê com tranquilidade, com facilidade no conforto do seu lar? Só que essas facilidades a gente consegue aproveitar com o recurso financeiro. A gente consegue potencializar com o recurso financeiro. E é aí
que a direita, que o reacionarismo, acaba tendo um passo à frente dos movimentos operários, o movimento sindical, o movimento estudantil. Avançando mais um pouco, a gente também tem os panelaços e as hashtags, que são formas de luta. O povo brasileiro está ansiado por luta, inclusive. Esse era o momento perfeito para a gente mobilizar, colocar pessoas na rua, demonstrar a nossa indignação contra esse governo genocida, e a gente não pode fazer isso pela questão do distanciamento social. A partir daí surgem hashtags, surgem panelaços, e só que isso nem de longe tem a mesma força institucional, material, do que teria um ato na rua. A gente promovendo panelaços e hashtags contra o Bolsonaro, de forma alguma chega perto do peso de colocar, por exemplo, pentais no mesmo dia horário que você já finalizando a minha fala. Então, hoje a gente tem... Só estou dizendo que está cortando um pouquinho, por isso a gente está perdendo algumas falas. Ah, tá. Enfim, mas chegando ao fim da fala, o Brasil hoje tem uma Bolívia de extrema pobreza dentro do seu território. Por que eu falo isso? São 13 milhões de brasileiros, de brasileiras, de irmãos e de irmãs que cultuam a mesma identidade nacional, que nasceram sobre o mesmo solo, que enfrentam os mesmos problemas que a gente, 13 milhões que vivem com menos de 250 reais por mês. Não me lembro ao certo o valor da extrema pobreza, mas eu acredito que seja por aí. E 13 milhões é a população da Bolívia. É muito grande. Ou seja, há um potencial de luta muito grande, há um potencial de mobilização muito forte que a gente poderia estar aproveitando, mas infelizmente a gente não pode botar essa indignação toda na rua, justamente pelo respeito ao distanciamento social. Chegando então finalmente ao fim da minha contribuição, a gente precisa olhar para o futuro, né? Todas essas dificuldades, esses revés, eles já estão colocados, e agora o nosso papel é olhar para o futuro e combater esses maus bocados que vivem a população brasileira, sobretudo a classe trabalhadora. Enfim, um grande foco na rede social, no WhatsApp. Até eu li um dado muito interessante, que hoje o campo progressista está muito presente no Twitter, mas nas outras redes a questão é um pouco mais devagar, mais complicada. O WhatsApp, a gente precisa falar a linguagem do WhatsApp. É engraçado, né, colocar um monte de emoji, carinha, figurinha, mas é assim que se chega na base da classe trabalhadora, naquelas pessoas que infelizmente não puderam ter acesso à informação. E não é feio a gente fazer isso. Feio é a gente continuar perdendo as lutas, perdendo as guerras, perdendo as eleições, e o povo brasileiro continuar aí nesse estado de crise, nesse estado em que cada vez mais se aproxima no nosso horizonte a fome, né? Graças a Deus ainda não estamos no mapa mundial da fome, mas infelizmente tudo leva a crer que a gente vai chegar. Até citar de novo a minha amiga Andréia, que me indicou, ela sempre fala que a gente precisa ampliar o nosso público, que não adianta a gente falar para nós mesmos, e ela está extremamente correta nesse quesito. E por fim, o que já foi colocado aqui, eu reforço, acredito que isso é uma das bases do cálculo político para o futuro. A gente precisa fazer o cálculo político levando em entendimento a rejeição. A nossa rejeição. Somos vítimas de mentiras, de fake news, de ódios, de anos e anos de notícias falsas sendo bombardeadas. Somos, sim, vítimas disso. Mas isso está posto, está colocado, é a materialidade da luta, e a gente precisa vencer essa situação. Então, é extremamente importante a gente trazer para o cálculo político o cálculo da rejeição dos partidos, sindicatos, dos discursos, das pautas, enfim, de tudo. Por fim, queria convidar a todos que estão assistindo esse debate, que vão assistir no YouTube, a conhecerem a Ação Libertadora Estudantil. Pesquisa lá no Facebook, no Instagram, vai chegar na nossa página. Pesquisa também por Fernando Fontoura, vai conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, e finalizar minha fala com as 3 palavras de luta do nosso movimento: vacina, comida e emprego. O Brasil clama por vacina, comida e emprego.